Olá, eu sou o Pedro Mangolini, estou aqui para mais uma aula de Geografia do Brasil pelo Super Aprova. A aula de hoje será sobre o Código Florestal Brasileiro. Bora lá. O objetivo de aprendizagem dessa aula será revisitar a história da legislação ambiental brasileira e identificar os critérios da classificação das áreas de proteção ambiental que atualmente existem no país. Como orientação de estudo, eu sugiro que vocês façam uma pesquisa para identificar a estrutura pública de proteção ambiental em países centrais como os Estados Unidos, Inglaterra, Japão, França e a China. E fazendo também um contraponto com a quantidade de gases de efeito estufa que esses países emitem na atmosfera. Ou seja, ver esses países centrais, o que eles fazem de política pública para preservar o ambiente, mas também fazer um contraponto do que eles estão fazendo para a redução desses gases de efeito estufa. Sobre o Código Florestal Brasileiro, antes eu faço uma primeira informação sobre o que teve de preservação ambiental no Brasil. Anterior ao Código Florestal Brasileiro, só a criação de um regimento do pau-brasil voltado à proteção desse tipo de floresta, desse tipo de vegetação. Quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles começaram a explorar demais o pau-brasil. Mas esse regimento foi mais para preservar um pouco, para não devastar essa floresta ainda mais. Em 1934, houve a criação do primeiro Código Florestal do Brasil, que dispunha principalmente sobre as limitações aos direitos de propriedade e sobre o uso das águas. Era mais uma limitação para não estar uma questão de conflito sobre água e propriedade. Já em 1965, passa a vigorar uma nova versão do Código Florestal, ampliando as políticas de proteção e conservação da flora. Foi um inovador e estabeleceu também a proteção das áreas de preservação permanente e reserva legal, institulando bem esses tipos de reservas e de área de preservação. Com a Constituição de 1988, pela primeira vez, um capítulo específico sobre preservação do meio ambiente passa a estar presente na Carta Magna que rege as leis do Brasil. E já em 2012 é aprovado o novo Código Florestal Brasileiro, que flexibiliza as áreas de proteção e reserva legal, diminuindo essas áreas para a exploração econômica de outras atividades, como monocultivos, indústrias e dentre outras. Sobre a PP e reserva legal, ela foi criada em 1934, porém ela definiu certinho o que deveria ser APP e reserva legal. APP, conceitualmente, são aquelas áreas que correm nas margens dos cursos de água, lagos, lagoas, reservatórios, montes e encostas. São as famosas matas ciliares que preservam tanto a nascente ou lagos quanto os cursos de rios. Uma certa quantidade de curso d'água deve ter uma margem preservando essa quantidade de água, para não assorear esse rio ou esse curso d'água. As reservas legais são figuras jurídicas que se definem como parcelas expressas em percentuais por bioma de florestas nativas. Então, para cada tipo de bioma, tem que ter uma quantidade certa para ser preservada em cada área, em cada propriedade que determinada pessoa possuir. Então, no bioma amazônico, são 80% dessa propriedade deve ser preservada. No Cerrado, 35% dessa área deve ser preservada. Nos Campos Gerais, 20%. E nas demais regiões, 20%. Qual que seria a importância das APPs? As APPs, ela tem principalmente um fator de surgimento de corredores de fluxo gênico. O que seriam esses corredores de fluxo gênico? Aqui tem uma reserva florestal, aqui tem uma reserva florestal, aqui tem manchas de vegetações, porém elas não estão interligadas. A APP vai conectar nas margens dos rios essas vegetações. E os animais, a fauna nessa região vai poder conectar a alguns habitats para poder preservar e até aumentar a sua população.
Sobre o novo Código Florestal, tem alguns pontos que é bom se discutir e definir. Ele não definiu exatamente todas as situações de APP para uso para as faixas marginais ao longo dos rios e de outro qualquer curso d'água definindo valores como lagos, nascentes e topos de morros. A recuperação dessas APPs não estavam previstas, ou seja, se o produtor cortou toda a vegetação dessa propriedade, ele não tem que recuperar, e isso até 2012. Ele recebeu uma anistia, não precisa recuperar essa APP. Outro ponto é que ele institui a reserva legal, mas não inclui mecanismos para eu recuperar essa reserva legal. Isso a ênfase era em floresta, e não na vegetação, ou biodiversidade, ou paisagem dessa região. Ou seja, as especificidades dos diferentes biomas não eram tratados como cerrado, pantanal, caatinga, entrou tudo como tipo de vegetação. E outro ponto importante é, ele estimula o desmatamento de floresta nativa para a implantação de reflorestamento homogêneos. Eu posso plantar uma produção de eucalipto visando um reflorestamento para produção econômica, mas não para a preservação dessa vegetação. Bom, sobre o Código Florestal Brasileiro, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Até mais, até breve. Tchau, tchau.